Olá, gente! Hoje a gente vai dar continuidade às fases do neurodesenvolvimento. Da última vez que a gente conversou sobre essas fases, a gente falou sobre o contato visual e sobre a imitação. Depois a gente veio falar sobre a praxia de fala, que foi um tema fora da curva justamente para abranger novos públicos. E agora a gente vai falar sobre o início da fala, né, a diferenciação dos sons e finalmente as solicitações. Tá bom? Vamos lá. O primeiro tema que a gente vai falar é sobre a significação abrangente dos sons. E o que significaria essa significação, Roberto? Como é que ela ocorre? Primeiramente, o bebê começa a produzir seus primeiros sons. Geralmente esses sons são sons vocálicos, ou seja, ele começa a produzir involuntariamente o a, e consequentemente o pai, a mãe, o cuidador começa a imitar esse bebê, ou seja, ele começa a fazer junto e, consequentemente, o bebê, por sentir que está recebendo um retorno por estar produzindo esse som, ele passa a continuar. Ou seja, o bebê imita a mãe imita o bebê e aí eles ficam nessa troca. E isso ocorre em torno dos 2, 3 meses de idade. Esses primeiros sons passam a ser significados nessa comunicação entre a mãe e o bebê, ou entre o bebê e qualquer outra pessoa que passe a estimular esses primeiros sonzinhos. Em torno dos 6 meses de idade, esses bebês já começam a produzir os sons de consoantes, principalmente os sons bilabiais, por exemplo, P, B, Me, que são os sons mais fáceis de você perceber como é que estão sendo produzidos na boca. Geralmente é a letra P, sabem por quê? Que aí geralmente a gente associa ao pai. Porque por mais que as letras P, B, Me, todos eles sejam bilabiais, você possa observar como é que ocorre a movimentação dos lábios, porém, com relação ao P, não precisa ter a vibração das pregas vocais que estão escondidas aqui dentro. Ou seja, fica muito mais fácil o bebê imitar apenas a movimentação dos lábios do que imitar também a movimentação das pregas vocais que são necessárias para a produção do B e do M. Por isso que geralmente as primeiras palavrinhas que todo mundo acredita ser a primeira palavrinha é o P, que geralmente é associado com o pai, né? Porque sempre que o bebezinho fala o P, a gente traz o pai até ela, ou direciona ao pai, ou aponta para o pai. E aí, além da significação dos sons, que a gente passa a significar esses sons, ele começou a produzir as vogaisinhas e a gente foi lá e deu atenção a ele. E a partir daí ele começou dos 6 meses, principalmente, né? Começou a balbuciar o P, 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 o pá, 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 o me, o ma. E aí a gente passou a diferenciar esses sons. Porque quando ele falou P, 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 pá, ou pá, quem foi que se apresentou para ele? O pai, justamente. E quando ele passou a fazer ma, quem foi que se apresentou para ele? Isso mesmo, a mãe. Então, a partir daí, aqueles sons que eram apenas sons aleatórios que a gente ia lá, imitava ele, dava importância, a gente passou a diferenciá-los e a especificá-los. Porque sempre que ele falava uma palavra diferente, a gente trazia até ele uma coisa diferente. A partir dessa diferenciação e especificação de sons que a gente realizou, a gente passa para uma próxima fase, que é a fase da nomeação. Ele passa a nomear os objetos. Ele vê um carro e diz carro, ou parte da palavra carro. Ele vê, por exemplo, a figura de um sapo e vai lá e nomeia o sapo. E aí, nessa fase da nomeação, para os que estão tendo alguma dificuldade, a gente pode já pode começar estimulando, e aí já fica como dica de hoje, por exemplo, você traz o objeto mais ou menos aqui na altura da boca ou na altura do olho, na altura do rosto de uma forma geral, justamente para direcionar o olhar da criança, e você pergunta: o que é isso? E você pode tanto esperar que a criança já faça a nomeação por si, ou você pode passar a dar dicas. Você pode dar a dica total, por exemplo, o que é isso? Sapo. E aí, consequentemente, geralmente a criança imita, já que na fase anterior
tudo que você falava, ela fazia junto, e tudo que ela fazia, você imitava junto, né? Que era você ecoando o que ela estava falando, ou seja, repetindo. Neste caso, como ela aprendeu a ecoar, quando a gente faz a pergunta e dá a dica, a tendência é que ela já ecoe, né? Que ela já repita junto. E a gente pode, além dessa dica, a gente pode também dar uma dica parcial. Por exemplo, pega o objeto, traz aqui a altura do rosto e pergunta: o que é isso? Espere um tempo e pode falar sa e esperar que a criança repita pô. Mas o ideal é que realmente você faça sem a dica ou com a dica total e com o tempo e retirando essas dicas aos poucos. A próxima fase que a gente vai falar agora, dentro das fases do neurodesenvolvimento, são as solicitações. Essas solicitações tanto podem ser associadas a gestos não verbais, quanto podem ser apenas fala pura. Por exemplo, no pedido da água, ele está com sede e ele diz água ou quer água. Essas solicitações são super importantes já na construção de frases e já para demonstrar de fato que a comunicação existe e principalmente para demonstrar a efetividade da comunicação, né? Aí de fato a comunicação está ocorrendo em que algo é solicitado e que algo é entregue, ou seja, a fala do resultado. Porque anteriormente a gente estava fazendo só nomeando as coisas, né? Não estava solicitando, não estava pedindo essas coisas. Mas quando a gente passa para essa fase das solicitações, a gente já passa, o bebê já passa a pedir algo e geralmente, consequentemente, ela passa a ter acesso a esse algo que ela solicitou, o que acaba se tornando um estímulo, né? Ela pediu, ganhou, ficou satisfeita. Então a tendência é ela continue pedindo essa coisa justamente para receber. Geralmente essas solicitações precisam estar associadas a coisas consumíveis, por exemplo, comida, bebida, coisas de curta duração, por exemplo, bolhas de sabão, cócegas, fáceis de serem retiradas, né, do paciente que está aprendendo, do seu filho, por exemplo, músicas, vídeos. Se ele pede Peppa, Peppa, e aí você bota o vídeo, deixa passando um pouquinho, e aí para e já espera de novo ele fazer essa solicitação para ganhar. Tem que ser coisas também fáceis de dar e passíveis de serem dadas em múltiplos momentos. Por exemplo, a pipoca. Se eu der apenas uma pipoquinha por vez, fica muito mais fácil de eu poder entregar várias vezes e fazer diversas vezes essas solicitações, né? É importante que a gente fique atento a essas variáveis, justamente para facilitar a aprendizagem dessa fase do neurodesenvolvimento. E aí, gente, por hoje é isso mesmo, né? Por onde a gente passou? Passamos pela significação abrangente dos sons, ou seja, qualquer som que ele falou, a gente foi lá e deu importância, mostrou que através dele é possível conseguir as coisas, mas até aí a gente não tinha diferenciado. A partir mais ou menos dos 6 meses, que a criança começa a produzir suas primeiras consoantes, a gente já começa a fazer a diferenciação, a especificação dessas palavras, como o mamá e o papá, que, ou seja, ele produziu sons e com esses sons conseguiu duas coisas diferentes. Depois dessa fase, a gente vai para a nomeação, em que ele passou a nomear as coisas ao seu redor, e a gente, junto com ele, pode ir treinando essa habilidade com dicas totais, parciais, e sempre lembrando de direcionar tudo isso para o olhar, para o rosto, para a face, né? Para que as dicas fiquem muito mais perceptíveis. E por fim, a gente falou sobre as solicitações, né? Aos pedidos, que aí é a comunicação de fato, em que ele faz uma solicitação e geralmente, consequentemente, recebe o seu pedido, né? Seja um carrinho, seja um sapinho, seja lá o que ele solicitou. É importante que, diante dessas solicitações, o item que foi solicitado de forma correta seja entregue imediatamente. Geralmente a literatura fala em 0,5 segundos, ou seja, metade de um segundo, então de fato tem que ser muito rápido mesmo, tá bom? Então é isso mesmo, gente. Por hoje é só. Espero que possam praticar isso em casa e isso pode ser aplicado em diversas outras atividades que a gente passa aqui no grupo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.